Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, para que nós possamos responder essa pergunta que foi feita lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Eu vou ler o versículo 13 e 14, mas o título da mensagem de hoje, qual é o nome dele, está nestes textos, irmãos. Olha só. Moisés disse para Deus, versículo de número 13 de Êxodo 3, 13. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Esse é o título da nossa mensagem. Então o que lhe direi? Resposta saindo dos lábios de Deus. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Amém, igreja? Qual é o nome dele? Existe um ensino sobre os nomes de Deus, chamados numa exposição bíblica, chamados dos nomes adicionais de Deus. Vou elencá-los aqui para os irmãos, mas é tão interessante que todos os nomes que vou dizer aqui para vocês, pelo menos 7 deles, está ligado à designação humana, o homem falando a respeito do nome de Deus. Mas a coisa mais tremenda que me chamou a atenção foi quando Deus foi indagado por isso. Ele dá uma resposta que é assim, irmãos. Ele dá uma resposta, essa expressão aportuguesada que ficou eu sou, né, traduzido para eu sou, e as línguas falam que é Yahvé, que é uma expressão de um nome que não tem consoante. Ela tem o seguinte significado: Deus falou assim, ó, diga que eu sou, é como se fosse assim, ó, eu sou reticência. A ideia da revelação de como Deus, foi Deus que se apresentou assim, é que essa reticência vai ser completada na relação que você tem com Ele. Eu sou o que você precisa que eu seja para você restaurar a sua relação comigo. Essa é a ideia. Eu sou com reticência. Mas alguns personagens bíblicos tiveram uma experiência com este eu sou. Por exemplo, o primeiro, que aí aparece os nomes adicionais de Deus, foi Abraão no seu teste na entrega lá de Isaac. No capítulo 3, 22 de Gênesis, quando Abraão tem aquela experiência de antes de imolar Isaac, o anjo fala: Abraão, não faça isso, e o cordeiro aparece próximo de Isaac. Abraão traz-nos o primeiro nome da Bíblia, o primeiro nome adicional de Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 22, 14, a Bíblia diz assim, ó: e Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, Yahvé Jirê, eu sou a sua provisão para esse momento. Vocês vejam isso? Que coisa maravilhosa. Então, foi a primeira vez que aparece, saindo dos lábios do homem, Abraão dando um lugar, e ali ficou aquele nome de Yahvé Jirê, eu sou a sua provisão. E um segundo momento, e no livro de Êxodo ainda, no versículo de número 15, ou melhor, no capítulo de número 15, versículo de número 26, a Bíblia diz assim, se vocês ouvirem, Êxodo 15, 26, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que eu enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. O segundo nome que aparece aqui é Yahvé Rafá, o Deus que cura. Eu sou aquele que te cura. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Mais uma revelação de Deus, ainda ali no meio do povo de Deus, no drama do deserto, Êxodo 17, 15.
E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome: o Senhor é a minha bandeira, Yahvé Nissi. Logo que o Senhor havia dado ao povo de Israel aquela batalha interessante em que Arão e Hur precisavam ficar levantando as mãos de Moisés para que os soldados de Israel vencessem a guerra. Então Moisés trouxe essa revelação para nós: Yahvé Nissi, eu sou a sua bandeira. Livro de Juízes, mais um nome adicional de Deus. A Bíblia vai dizer em Juízes 6:24, é interessante que num período de batalha, num período de sufoco, olha como Deus se revela para Gideão. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz, Yahvé Shalom. Eu sou a paz que você precisa, eu sou a tua paz. Quarto nome adicional de Deus: eu sou a sua paz. O versículo mais conhecido do Antigo Testamento, Yahvé Raal. Isso está escrito em o Salmo 23, versículo 1. Eu sou o teu pastor. A maneira mais correta de traduzir isso não é bem Raal, mas é Yahvé Roi, que eu não sei falar direito, mas aportuguesado fica Raal. Então é: o Senhor é o meu pastor, Yahvé Roi, eu sou o pastor que você precisa. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, gente, que nós já estamos na quinta revelação. Muito bem, chegamos lá na frente, em Jeremias 23:6, onde Deus aparece assim: nos seus dias, Jeremias 23:6, nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e esse será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. Yahvé Tzidkenu, ou Tzidkenu, é uma expressão de que a Bíblia revela o Senhor como: eu sou a sua justiça. O Senhor é a nossa justiça. E por fim, irmãos, a sétima expressão de um nome adicional de Deus, entre tantas outras, mas separei essas 7, não sei porquê, mas né, Marcelo, mas vou fazer o quê? Tem 7, você não me persegue não, tá? Depois no WhatsApp. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 48:35, o contorno será de 9 quilômetros, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali, ou então: o Senhor está presente. Yahvé Shammah, eu sou o Deus que está presente. Então esses são chamados os nomes adicionais de Deus, irmãos, para que você tenha uma noção de quando o próprio Deus se expressou em apresentar. Ele disse assim: o jeito mais esquisito que tem, Deus é assim mesmo. Ele poderia ter falado: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou então eu sou El Yalion, o Deus insuperável. Mas Deus, para complicar tudo, ele falou assim: vai lá e diga que eu sou, mandou você. E é difícil expressar esse nome de Deus, porque é um nome, esse eu sou foi transliterado para o português, mas até a expressão dele fica um pouco difícil de fazer, quando você vai tentar falar no original mesmo. Mas o certo é que tem a revelação, a mensagem atrás disso. Eu sou, reticências, o que você precisa que eu seja para que você restaure a sua relação comigo. Então Deus vai deixar-nos claro isso, e uma das grandes formas dele deixar claro para nós, e aí foi que, como o pecado, como a nossa mentalidade materializada começa então a não compreender o que Deus estava dizendo. Olhe para Isaías, o capítulo de número 57:15. Deus vai dizer assim, já dando uns sinais de como Deus vai ser aquele
que nós precisamos que Ele seja numa relação conosco, para que nós venhamos estabelecer um relacionamento saudável com Ele. Olha, Isaías 57:15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Pare aqui, irmãos. O Deus que habita no alto e no sublime trono, no alto e santo lugar. Qual foi o problema que causou aqui? Um distanciamento de Deus, numa perspectiva da mentalidade humana, de sempre se relacionar com um Deus que está longe, num lugar inacessível. Então a religião e todos os religiosos, na sua radicalidade e numa necessidade medíocre de fazer com que Deus fosse um ser inacessível, coloca-o apenas nesse santo e bendito lugar. E aí começa a procurar os atalhos. E quais eram os atalhos? As imagens, os ídolos, as figuras, os homens e mulheres aqui na terra, se transformam então nos atalhos, os próprios astros do céu. E aí o homem faz a pior de todas as escolhas. E o livro de Romanos diz que pior das escolhas é essa. Romanos capítulo 1, versículo 25 vai dizer assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. A religião faz isso, quer atalhos. Nós temos uma necessidade de pegar, de ver, de apalpar, e se você não deixar com que o Espírito trabalhe isso dentro de você, você começa a se relacionar de maneira errada com pessoas, você começa a se relacionar errado com pessoas do passado, pessoas do presente. Você começa a colocar gente, você começa a colocar objetos, você começa a colocar astros no lugar do Criador. O Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz anunciação sobre outro dia. Aí é legal você ouvir, se os astros pudessem nos falar, irmãos. Eles diziam assim: se os astros pudessem dizer alguma coisa para nós, ele diria esta frase aqui, ó: não olhe para nós, olhe para quem nos criou. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Muito bem. Então, o Deus que fica lá no alto e sublime trono, ficou colocado num lugar muito cômodo, para que aqui as religiões, os conceitos religiosos, viessem de uma certa forma dominar as pessoas. Mas o próprio Deus, neste versículo, já nos dá uma ideia, que Ele também não é um Deus só que está lá. Olha o final do versículo: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu sou o que você precisa. E o Senhor nunca escondeu isso, que Ele também está aqui. Mas poucos tiveram assim uma certa liberdade para se relacionar com esse Deus aqui, a não ser em um relacionamento de patrão e empregado, de um senhor severo que nunca está contente com as minhas performances. É daí, irmãos, que Deus, na sua revelação, chamada revelação progressiva dentro da teologia, vai se revelando assim, o alto e sublime trono que está aqui também, e depois chega a promessa de Jesus. Jesus é então uma mudança total, assim, ó, de universo mesmo, abalando todas as estruturas, trazendo agora um Deus que era revelado assim. Está no alto, sublime trono, mas de vez em quando Ele está aqui entre o contrito e o oprimido. Aí vem Jesus. E há uma explicação que a Bíblia não nos deixa claro isso,
mas uma das explicações sobre só o nome de Jesus, ele está ligado também à expressão de Yahvé, Yahvé Sus, eu sou a sua salvação. Mas Jesus foi apresentado para nós como sendo Emanuel, o Deus conosco, todo o tempo. Só que quando Jesus vai falar de si, falando do Pai, ele faz uma coisa que eu já ensinei aqui para a igreja. Quando os discípulos pedem para Jesus ensiná-los a orar, ele solta esta coisa que para nós é muito simples hoje, mas quando ouviram-no pela primeira vez, foi um explodir de mente assim. Quando ele falou assim, vós orareis assim, Mateus 6,9, Pai Nosso. Aí acabou tudo, irmãos. Pai Nosso. O que é isso? Que mensagem é essa? Pois é. Mas é interessante, irmãos, olha só, olha como que a nossa mente, ela não capta o que precisa. Por que Jesus falou assim, Pai Nosso que estás nos céus? E talvez aqui a nossa mente ficou ainda com estás nos céus. E aí algumas expressões que aparecem no nosso meio, ela mostra isso para nós, né? Algumas brincadeiras que fazemos entre nós, tipo assim, essa oração aí nem passou do teto. Por que a oração precisa passar do teto? Porque na nossa cabeça, a oração tem que ser uma oração forte, uma oração com foguete, com tal, para passar do teto e chegar lá em cima. Porque Pai Nosso que estás nos céus. Então talvez só essa expressão aí não fez com que a nossa mente medíocre, religiosa, ainda dominada pelas as expressões, ou então o domínio de seres humanos que com suas doutrinas ainda tenta prender as pessoas às criaturas do que é o Criador, talvez esse que estás nos céus pode ter afastado o próprio Deus do seu cotidiano. Mas o certo, irmãos, é que Jesus vai deixando bem claro que não é assim. Primeiro ele, revelado como Emanuel, o Deus conosco. Depois ele traz-nos um relacionamento com Deus, que a gente vai se relacionar com ele. Eu sou o Pai que você precisa que eu seja. Como é o nome dele? Para mim, eu sou, o Senhor vai se revelar para você. Eu sou o Pai que você precisa que eu seja para você. Então essa revelação do Pai foi algo extraordinário, algo incompreensível, difícil mesmo, e ainda mais quando Jesus vai deixando bem claro assim, de como Deus estava ali presente. E certa vez Jesus está ensinando para os seus discípulos, eu quero que vocês abram as suas Bíblias, ou quero chamar a atenção para João 14, a partir do versículo de número 6, Jesus está conversando com os discípulos assim. Versículo 6, Jesus então tira toda a possibilidade dos discípulos e daqueles que haveriam de crer nele, ficar perdido entre todas as propostas religiosas que tem e que aparecem. Jesus então se apresenta em João 14,6, com o versículo muito conhecido nosso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Aí no versículo de número 7, ele continua ensinando para os seus discípulos, ele diz assim, se vós me conhecesse a mim, também conhecereis a meu Pai. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus começa a bugar a cabeça de todo mundo. E já desde agora conheceis e o tenho visto. Disse-lhe Filipe. Filipe aqui é um cara muito interessante, porque eu gostaria de trazer essa primícia que Filipe trouxe para o meu coração e quero compartilhar isso com vocês. Senhor, Filipe pede, né? Jesus está falando que ele e o Pai ali, aí Filipe pede assim, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E Jesus, com aquela calma, ele diz assim, disse Jesus a Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não me tem desconhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Mas irmãos, olha aqui que eu quero chamar a atenção. Filipe, para mim, é aquele
representante nesse momento de muitos para quem Jesus é pouco. Para muita gente, Senhor, mostra mais alguma coisa para nós. Não, falou, Felipe, está tudo certo, sou eu. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Felipe representa aquela galera que Jesus é pouco, precisa de mais alguma coisa, precisa de algo que você precisa fazer, precisa de uma cerimônia, precisa de uma promessa, precisa de um sacrifício, precisa de algo. E Jesus fala assim, não, calma, relaxa aí. Felipe, você que está querendo mais coisa, não, eu basto. Então Felipe para mim, quando eu estava vendo isso, eu falei assim, esse Felipe está querendo mais do que Jesus. Por isso Jesus o repreendeu, ou então o exortou com amor, quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crestes tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Pois é. Se Filipe fosse responder, falar, Senhor, para falar a verdade, não, tá? Esse negócio de Senhor no Pai, o Pai no Senhor, está meio complicado para nós. Mas Jesus falou, mas é assim. E aí, queridos, Jesus vai dizendo quem é Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O apóstolo Paulo entende isso e nos apresenta Jesus em 1 Timóteo capítulo 2, para que eu e você e nenhum ser humano, irmãos, tivesse que errar, mas focássemos em Jesus. Paulo diz assim em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Amém? Não tem outro mediador, não tem outro ser, não troque nenhuma criatura, coloque a qualquer criatura para ser o intermediário entre você e o Pai. E a Bíblia diz assim, que só há um mediador. E o versículo de número 6 desse mesmo texto diz que o que esse mediador fez para ocupar esse lugar? Que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos, que Jesus nos resgatou. Então, queridos, acompanhe o raciocínio. O Deus do Antigo Testamento, que quando foi se apresentar, se apresentou dessa maneira misteriosa, mas graciosa, e nos aproximou, eu sou. E é interessante que esse eu sou vai se revelar de maneira muito particular para cada um de nós aqui, para os momentos que nós estamos vivendo na nossa vida. Eu sou aquilo que você precisa para você se relacionar comigo de uma maneira mais saudável. Não duvide disso. Então, Deus é este. E tem mais sobre Deus, né? Essa revelação de Deus vai chegar na promessa que Jesus deixa para nós. Olhe para João, irmãos, aquele capítulo que eu já citei hoje. É lindo demais isso daqui, para a gente ver o movimento de Deus na eternidade, na sua revelação, mas o movimento de Deus para mim e para você, meu querido, literalmente para você, não para uma grande multidão, não, mas assim, um Deus que na sua onisciência, na sua onipresença, dá uma atenção e chama a tua atenção de várias maneiras, de uma maneira tão particular assim entre você e Ele, que você não tem noção, muitas vezes, de várias formas que Deus tem usado para chamar a sua atenção, para você se voltar para o eu sou o Deus que você precisa. Aí Jesus diz assim, olha que lindo, eu rogarei ao Pai, Jesus só começou a chamar o Senhor de Pai agora, para que ninguém tivesse dúvida, você pode se direcionar assim para Deus, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Aqui é a loucura das loucuras, aqui agora a minha mente que buga nisso. Isso aqui para mim, irmãos, que eu vou dizer para vocês, é uma das coisas mais complicadas, das quais eu tomo posse, mas confesso aos irmãos que eu não, tem hora sim que eu fico
perdido diante dessa maravilha aqui. Eu só tomo posse e coloco meu coração no lugar dele. Ele falou: você não entende, o problema é seu, mas que Deus falou que isso é isso, então eu fico com isso. Olha que coisa linda. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem e nem o conhece, mas vós o conheceis, olha, porque habita convosco e estará em vós. Vamos aplaudir, agora tem que aplaudir. Doideira, 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 irmãos. Isso aqui, para mim, essa é uma das loucuras. Quando o apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: você não sabe não que você é a habitação do Espírito Santo? A Bíblia vai dizer de uma maneira panorâmica que isso aqui aconteceu. E eu gosto de repetir: quantas vezes forem necessário eu fazer esse movimento aqui nessa plataforma, eu farei, irmãos, porque para mim é sempre uma maneira de me fortalecer na fé. Antigo Testamento, Deus nunca se escondeu. Quando Ele foi se apresentar, Ele disse: eu sou o que você precisa. Fala para o povo: eu sou o que vocês precisam. Eu sou o que vocês precisam para vocês terem uma vida, um relacionamento saudável comigo. Beleza. Aí, habita no alto e sublime trono, mas também habita com os contritos e aflitos do coração. Aí vem Jesus, Emanuel, desce, habita conosco. As testemunhas oculares de Jesus viram a sua glória. Então Ele é Emanuel, Ele é conosco. Mas quando chega, não basta. O Deus no alto e sublime trono, com o contrito e o aflito, não basta. Isso partindo de Deus, tá? Chega em Jesus. Aí Jesus fala: olha, eu sei o que vocês precisam. Agora vocês precisam não de um Deus no alto e sublime trono, não de um Deus no contrito e os contritos e aflitos, não de um Deus apenas com vocês, mas vocês precisam de um Deus em vocês. Diga: eu recebo essa palavra. Irmãos, é maravilhoso demais. Quando chega na pessoa do Espírito Santo, a gente fica sem saída. Então eu sou, dá totalmente, completa o raciocínio que começa lá atrás, nessa coisa maravilhosa chamada Palavra de Deus, que vai nos revelando esse Deus que não desiste de você e não vai desistir. Ele trouxe uma revelação para toda a humanidade e particularizou essa revelação para cada uma das pessoas, a ponto de fazer essa doideira de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, decidir na pessoa do seu Santo Espírito habitar dentro desse espaço, um espaço medíocre, um espaço cheio de defeitos, um espaço que Deus falou assim: ó, eu vou começar a fazer de novo, eu vou começar uma boa obra em você. Então Deus está tratando a gente, está tratando, para que nós jamais desistamos de deixar, porque Ele fala: quer que eu faça isso com você? Então abra a porta, deixa eu entrar, que eu vou fazer parte da sua vida. Aí o Espírito Santo: olha, irmão, você tem noção que Deus está aí dentro de você? Fecha o olho assim, tenta ver aí. Não assusta não sai correndo não, Ele está aí. Diga assim: glória a Deus. Diga assim comigo, ó: apesar de mim, Deus está em mim. E eu quero isso. Aplauda o Senhor, você que quer. Queridos, não deixe a religião te acusar de que isso não é verdade. Não deixe o teu coração negar isso. E não deixe que ninguém despregue ou tire a revelação que Deus trouxe para o seu coração. Não está no seu merecimento, não está porque você é bonzinho, não está porque você pagou algum preço, não, simplesmente porque quando você entrou em contato com esta revelação de um Deus que decidiu morar em você, você disse: sim, eu quero.
inaugurando o seu relacionamento com Cristo, tendo-o como Senhor e Salvador da sua vida, não duvide, não duvide. A Bíblia vai dizer assim, em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Versículo 20: porque vocês foram comprados por preço, agora pois glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Isso não é maravilhoso, irmãos? A única ferramenta que a gente tem para demonstrar o quanto Deus é, quem Ele é, o eu sou. E se eu fosse trazer uma frase do eu sou para nós hoje: eu sou o Deus que habita em você. O eu sou lá de trás é o eu sou de agora, na pessoa do Espírito Santo.